Fluminense 1, Atlético Paranaense 0, e o Fluminense conseguiu dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora a gente já está em 11º colocado, depois de ter passado tudo isso aí na zona de rebaixamento, toda a dificuldade que o Fluminense passou esse ano. A gente consegue parar de falar de rebaixamento e já começa a pensar ali na nossa vaga na Sul-Americana. É muito abaixo do que o Fluminense projetou para esse ano, é muito abaixo, mas a gente tem que, apesar de todas as dificuldades que o Fluminense teve esse ano, falar aí de novo do trabalho do Mano Menezes. Eu não sou oportunista, como eu já falei aqui com vocês. Não vou ficar aqui falando hoje que o Mano Menezes é um gênio, porque não é o que eu acho, sinceramente. Eu acho que ele está fazendo um trabalho suficientemente bom para tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, como eu falei, que acreditava que seria o que ele faria, e ele está fazendo isso muito bem. E hoje a gente tem que elogiar aí as escolhas que ele fez, que foram muito boas, a maneira como ele gerenciou a vitória do Fluminense ali depois do primeiro gol, fazendo escolhas certas. Não é a maneira como eu gosto de ver o Fluminense jogar, já falei com vocês isso aqui. O Atlético Paranaense hoje não entrou para ganhar o jogo, entrou para tentar empatar, para levar um ponto ali, um ponto fora de casa, e a gente teve a oportunidade de fazer muito mais do que fez hoje. Mas a gente também está numa situação de pontuar o básico do que a gente precisa, pontuar é muito importante. Conseguir sair com a vitória, a terceira seguida, para nós é muito importante. E a gente tem que falar também aí do retorno do ídolo Germancano, conseguiu voltar a marcar depois de sei lá quantos jogos, eu nem me lembro qual foi o último jogo que o Germancano marcou um gol. Conseguiu marcar um gol de artilheiro, gol de craque, e gol de artilheiro é assim, a bola procura o craque, a bola procura o artilheiro, ele, como sempre, bem posicionado ali debaixo da trave, acabou não conseguindo finalizar bem, a bola bateu na coxa, bateu na cara, ele entrou, mas o importante é que o Germancano está de volta, voltou a marcar, é muito ídolo do Fluminense, e ídolo é isso que a gente viu hoje. É alguém que, mesmo quando não está numa boa fase, ele se entrega em campo e a torcida reconhece isso. E a torcida apoia até o fim e torce para ele voltar a marcar. E é o que aconteceu hoje. O Germancano, em momento nenhum, quando ele estava na pior das suas fases, em momento nenhum ele foi, de nenhuma maneira, um jogador que se negligenciou dentro de campo, ele sempre se entregou, sempre tentou, sempre correu atrás. As coisas às vezes não acontecem e ele não precisa provar pra gente a capacidade que ele tem. Ele fez nos últimos 2 anos aí uma média acima de 40 gols. Esse ano, se não me engano, é o 7º ou 8º gol aí do Germancano, e a gente sabe do potencial dele, e a torcida sabe também que você não pode desprezar um ídolo do tamanho do Germancano por conta de uma fase ruim. Hoje ele voltou, e eu espero que daqui pra frente ele volte a marcar gols como sempre fez, volte a fazer aquilo que fez ele se tornar ídolo aqui no Fluminense. Hoje é só o primeiro passo para esse retorno. A gente conta muito com o Germancano e a gente conta agora também com essa nova fase, pelo menos essa nova reta final de Campeonato Brasileiro, onde a gente não vai mais falar de rebaixamento. O Fluminense não está matematicamente livre do rebaixamento, falta aí em torno de 8, 9 pontos para a gente poder garantir matematicamente essa saída, mas as coisas estão se encaminhando muito bem. O Fluminense entrou no jogo de hoje com cerca de 18% ali de chance de rebaixamento, e depois dessa vitória a chance de rebaixamento é ainda menor. A gente tem que fazer a nossa parte ainda, a gente tem que garantir nossos pontos, mas é nítido a transformação que o Fluminense passou nos últimos jogos. Volto a dizer, tá? Não sou oportunista, não vou dizer aqui que eu adoro o trabalho do Mano Menezes, não é a minha opinião sincera sobre isso, não de maneira nenhuma, mas é alguém que está fazendo um grande trabalho, e a gente tem que reconhecer que a escolha que a diretoria fez lá no passado, que parecia absurda para muita gente, não é só para mim, muita gente falou que a escolha do Mano Menezes já significava o rebaixamento do Fluminense. A gente tem que reconhecer que essa escolha foi bem feita, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as variáveis que a gente achava aí que em algum momento não ia se encaixar. O Mano Menezes está fazendo um grande trabalho e vamos ouvir agora a coletiva do Mano Menezes, ver o que ele tem para falar sobre o jogo de hoje e sobre essa fase boa que o Fluminense está vivendo de novo com ele aí. Não é a primeira vez que a gente tem uma boa sequência ali de vitórias e essa nova perspectiva até o fim do Campeonato Brasileiro. Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Boa noite, mano. É Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Hoje a impressão no primeiro tempo foi que o sistema de 3 zagueiros do Atlético dificultou bastante ali a vida do Fluminense, né? No segundo tempo vieram as mexidas ali e eu queria que você explicasse as alternativas que você escolheu para hoje, em especial 2, né? Que foi a saída do Bernal para a entrada do Keno e a saída do Lima para a entrada do Marcelo, que até pegou um pouquinho antes de surpresa lá de cima vendo o jogo. Obrigado. Bom, a gente imaginava um jogo duríssimo, né? Por tudo
aquilo que vimos do... Por tudo aquilo que vimos do Atlético quando preparamos o jogo e pela situação, né? Porque você está 10 jogos sem vencer e vem de uma derrota de 5-2, é óbvio que você vai fechar um pouco mais, é óbvio que você vai esperar mais. E a gente preparou a equipe exatamente para isso. Né? Mas as dificuldades passam por tudo. Primeiro, um pouquinho de ansiedade. O torcedor ajudou um pouco essa ansiedade a aumentar, porque queria que a gente acelerasse. E não dá para acelerar o jogo quando uma equipe está postada com os 11 jogadores atrás da linha da bola esperando. Com uma linha de 5 atrás na última linha, sem espaço para você infiltrar. A gente tentou, às vezes fez certo, às vezes não fez tão certo. Então, imaginávamos que teríamos que achar outras soluções. Nos preparamos também para isso. Bernal saiu porque sofreu uma falta que o árbitro, inclusive, não marcou no primeiro tempo, que cortou, aí inchou, estava fechando o olho, estava dificultando ele. Quase que fizemos ela já no intervalo. Mas aí voltamos, começamos a trabalhar um pouquinho melhor as bolas de lado, mas conseguimos fazer o lado, mas não conseguimos preencher a área com mais gente para igualar os 3 zagueiros deles lá dentro, né? Então sempre tinha um zagueiro que tirava a bola e a gente precisou melhorar e encontrar outros caminhos. Primeiro, quando saiu o Bernal, nós colocamos Keno na extrema e puxamos Lima para dentro. E depois, esse jogador nosso estava sobrando para armar o jogo. Né? Eu não precisava dele para defender. E Marcelo pôde dar essa contribuição que ele tem de sobra, que tem talento, que enxerga jogo como o Ganso enxerga, né? E uma bola mais qualificada fez com que a gente chegasse ao nosso gol. Já tínhamos feito um antes, estava um pouquinho em impedimento. Acho que a gente teve muito mérito e o mérito se deu a diversos fatores. Primeiro, trabalhar bem para ter condição de jogar 90 minutos com esse nível de exigência. Segundo, para não ser afoito, porque se tivéssemos sido afoito e nos organizássemos como equipe, teríamos perdido o jogo no contra-ataque. E terceiro, a persistência, acreditar naquilo que a gente está fazendo. Acho que eles estão de parabéns. A gente faz aí, tinha uma série de 4 jogos, nós tínhamos feito aí uma previsão. E hoje a gente fecha o terceiro jogo com 100% dos 3. E isso é muito mérito, é muita maturidade, já que falamos nessa questão de maturidade lá atrás, num outro jogo. E a gente está melhorando também em tudo. Boa noite, Mano. Boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Queria saber de você qual a importância de uma vitória que precisava muito, o Fluminense, ter sido feita com o gol de um jogador que vinha sofrendo muito esse ano, com lesões, com fora de forma técnica, o gol para ele não estava surgindo. Qual a importância para você do Cano ter feito esse gol da vitória? Foi ovacionado no final do jogo. E você acha que a partir daí o Fluminense volta a contar com aquele Cano que todos conhecem para os jogos finais? Boa noite. Boa noite. Bom, eu penso que o futebol ele quase sempre percorre os mesmos caminhos para os jogadores, né? Os goleadores têm seus períodos muito bons e, às vezes, têm seus períodos que não são tão bons. E nessa hora não tem muito o que falar e fazer, a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele é muito correto, ele trabalha muito. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol, é em função do que ele é para nós no dia a dia, o exemplo que ele é como profissional e essa felicidade do torcedor, essa homenagem do torcedor para com ele é muito justa. Acho que assim vai voltar, a confiança começa a voltar. Daqui a pouco vamos poder usar em determinados jogos os 2 atacantes enfiados aí, porque temos
equipe para poder fazer isso. Já trabalhamos alguns treinamentos para poder fazer isso. Mas temos que avançar umas casinhas aí de pontuação primeiro. Acho que o mais importante é isso que a gente fez hoje. Chegar aos 36 pontos, tentar sair o mais rápido possível da condição que estávamos, não relaxar, porque olhamos hoje na tabela e nos enxergamos em 11º, mas a diferença é muito pequena entre os concorrentes, não podemos relaxar, e é assim que vai ser, e é esse mesmo espírito que vamos levar para Salvador, para também fazer um jogo decisivo diante do Vitória. Mano, boa noite, Fábio Rangel do canal BTB Esportes. Boa noite, parabéns pela vitória. O Cícero perguntou sobre o Cano, e eu queria perguntar para você sobre a importância do Fábio no jogo de hoje e também, assim, para o futebol brasileiro, um goleiro que tem aí 44 anos, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai se aposentar. Qual o legado aí que o Fábio vai deixar aí para o futebol brasileiro? Obrigado. O Fábio está no grupo seleto de goleiros que faz a defesa do jogo com frequência. Né? A defesa que dá 3 pontos para a equipe. Se a gente olhar aí nos últimos jogos, todas essas vitórias nós tem várias. Eu tive a honra de dirigi-lo no Cruzeiro durante 3 anos. Cheguei a levá-lo para a seleção num jogo de superclássico. Né? É um pecado que esses grandes profissionais fiquem velhos, né? Mas ficam. Eu acho que serve o exemplo que eles deixaram, a trajetória que construíram, exatamente para os profissionais que vêm e que querem vencer na posição que é duríssima, né? Mas Fábio é extraordinário em tudo. Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Boa noite. Longe de mim querer ser estraga-prazeres, imagino que você queira falar da vitória, Cano, Fábio, enfim, mas eu preciso te perguntar sobre a situação física do Thiago Silva. A gente sabe que o Thiago Silva está prestes a completar 1 mês como desfalque, no dia 25, sexta-feira. Queria entender de você o que você pode expor sobre essa recuperação dele, o que justifica uma contusão que não era tida como grave inicialmente, ter virado um desfalque de quase 1 mês, ainda que a gente tenha tido uma data FIFA nesse meio tempo. Bom, a questão da gravidade é muito pessoal, aquilo que se avalia como tal, né? A lesão é muito chata, é um lugar que você machuca e que não tem acesso para tratamento. É muito difícil você chegar aí nesse lugar. Então, a gente colocou com unanimidade ele no jogo de volta da Libertadores. Aquilo, logicamente, que machucou mais o lugar, porque ainda não estava sarado, não estava totalmente pronto. Mas ele já está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer, inclusive trabalhando fisicamente, né? A questão do impacto é que nós ainda estamos cuidando, porque precisa curar, não tem jeito, senão ela vai voltar, tá? Mas logo, logo vai estar. Acho que o mais importante de tudo isso é que a equipe também não levou gol. Sem o Thiago. Que vocês diziam que era a única razão pela qual nós não tomávamos gol. Boa noite, mano. Rodrigo Amaral, canal Flu News. Parabéns pela vitória. Obrigado. Hoje você colocou o Ignácio. Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada do zagueiro que estava contundido, chegou com muita expectativa no torcedor. E queria que você avaliasse o jogo que ele fez hoje. Não jogou poucos minutos, mas já está aí apto a entrar. A gente achou que aquela hora era para colocar uma força a mais. A minha dúvida é se colocaria no lugar de Samuel Xavier, trazendo o Manuel um pouquinho para fora, porque aquela hora o Atlético certamente iria colocar bola longa na nossa área e ganhar estatura, força, ajudaria bastante. Mas está pronto, está treinando bem. A gente só controlou um pouquinho isso porque cirurgia é cirurgia. Tá? Todos os atletas reagem de maneiras distintas. A gente tomou cuidado de não apressar, exatamente para não ter uma recaída de nada. Não tinha razão para fazer isso. Manuel
Manuel e Thiago estão bem, estão fazendo bons jogos, firmes, seguros. E eu acho que o mais importante é isso. Primeiro, uma ideia, um jeito de jogar. Depois, todos podem entrar nesse jeito de jogar, porque sabe exatamente como funciona e render bem, como foram os últimos minutos com o Ignacio. Boa noite, mano. Alana Fonseca, da Mosaico. Parabéns pelo resultado. Eu queria que você explicasse um pouquinho a ideia que foi colocar realmente Keno, Marcelo e Cano. O Atlético fez uma linha de 5, que estava muito difícil de infiltrar, né? E você fez isso com o intuito de abrir mais o campo, ter uma amplitude maior, ofensiva? Nós abrimos o campo sempre, porque para você enfrentar uma equipe com linha de 5 atrás, você tem que tentar fixar os alas primeiro, depois criar uma dificuldade interna, né? Ora fizemos com o lateral, ora fizemos com o Lima, que não é muito a característica de ficar muito aberto. E depois fizemos com o Keno, que aí sim é um jogador de drible, de jogada individual. Tínhamos áreas do outro lado que fazia isso bem, fez desde o primeiro tempo, mas eu acho que o nosso problema era resolver a área, né? A bola chegou do lado sempre, chegou no primeiro tempo também, chegou pelo lado esquerdo, chegou bem, mas nós tínhamos que preencher mais, porque se você não preenche é difícil com jogada de fundo você estabelecer uma vantagem com um atacante contra 3 zagueiros, né? Aí entra um pouquinho da característica dos nossos jogadores. Ganso é um camisa 10 espetacular, mas não é um camisa 10 de entrar na área, né? Para a conclusão final de jogada. Ele é um armador, ele é um homem do passe, do penúltimo passe. Então tínhamos que fazer com outros jogadores. Acho que é um ensinamento para a gente, né? Eu acho que a primeira equipe que nós enfrentamos, desde que eu estou aqui, que veio com a proposta de linha de 5 na última linha, com linhas baixas o tempo inteiro, né? E eu respeito muito isso, mas é difícil. Como disse Guardiola uma vez, é difícil para todo mundo entrar contra uma linha de 5, para a gente também é. Boa noite, mano. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Geralmente se fala que o número mágico para fugir do rebaixamento é 45 pontos. Hoje o Fluminense já está a 9 pontos. Mas analisando a situação da tabela, os adversários que vocês têm, também como é que está a situação das outras equipes, né, em questão de vitórias, derrotas, vocês têm algum número mágico, digamos assim, a pontuação necessária que vocês acreditam que será necessária para que o Fluminense fuja do rebaixamento, então uma quantidade de vitórias até o final do campeonato? Eu não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam, né? Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo agora. Ter um aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos 4. É só olhar o aproveitamento da equipe no retorno. É isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Vamos pensar cada jogo, vamos pensar o jogo de Salvador daqui para frente, né? É ser maduro, é ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos. Quando não der para vencer, ser humilde e trazer um ponto, porque o adversário não faz 3. Esses adversários diretos, essa conta a gente tem que fazer quando está onde nós estamos. E dizer para o torcedor estar bem ao nosso lado, nos jogos de casa, principalmente, com calma, como fez hoje, ajudou a gente muito para nós chegarmos a esse resultado final que deixa a gente muito feliz. Mano, Caio Bloja Trivela, você falou um pouco, quando falou do Cano, do Fábio, até do Thiago, em exemplo, como esses jogadores eram exemplo no dia a dia. Eu queria voltar um pouco na pergunta do Cícero também. O Paulo Jônio, que é um diretor executivo do Fluminense, é um dirigente muito experiente, costuma dizer que o jogador, quando ele é centroavante e não faz gol, ele fica doente, ele precisa fazer gol. Queria que você dissesse como é que foi esse período em que o Cano não fez gol, se você puder detalhar mais, como é que teve no dia a dia, para além do trabalho, como é que você observou isso e como ele deu a volta por cima hoje. Obrigado. A primeira coisa que a gente conversou quando chegou é que Cano estava jogando machucado, né?
Imagina para você a dificuldade que é fazer gol você estando bem, imagina você ainda estar com uma dificuldade clínica, né? E aquilo veio se agravando, foi impossibilitando ele de fazer movimentos, você vai perdendo força, arrancada, o atacante precisa muito disso. Então o primeiro ponto foi parar e tratar aquilo que ele tinha, para depois começarmos a pensar numa recuperação, né? Felizmente, nesse período, tivemos Cauã Elias num momento muito bom, fazendo gol, nos ajudando. Isso deu tranquilidade também para a gente poder fazer. E é o que eu sempre defendo, né? E acredito muito nas equipes, no trabalho. Isso é que sustenta tudo. Então, acho que ele começa de novo a se colocar como um pretendente à vaga. Acho que isso que é bom. Isso estabelece de novo uma concorrência mais alta, puxa para cima os outros, né? Ou empurra cada vez mais para cima. E é isso que a gente precisa ter num elenco, jogadores que no dia a dia fazem o seu melhor, e esse melhor faz com que os outros também tenham que se esforçar ao máximo para ocupar pelo menos os 11 iniciais. É isso que a gente quer, e a gente está muito feliz por ele ter feito o gol hoje. Poderia ser todo mundo, mas ele certamente foi especial. Mano, para encerrar aqui. Boa noite, mano. Caio Pereira, do Jornal Globo. Desde que você chegou ao comando do Fluminense, o Fluminense é o time que menos levou gols no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são 9 gols, ou no segundo turno são 9 gols. 9. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho defensivo que você tem colocado nos treinamentos, nos jogos do Fluminense, porque antes de você chegar, a defesa era tida como o principal calcanhar de Aquiles da equipe, e mesmo com a ausência do Thiago Silva, como você bem falou na resposta anterior da colega, a defesa do Fluminense continua mantendo um bom nível, com o Thiago Santos, com o Manuel, agora nos 2 últimos jogos, nos 3 últimos jogos, são 3 jogos seguidos sem levar gols. Eu queria que você falasse se você aposta na defesa para essa reta final de Campeonato Brasileiro, se você acha que a defesa do Fluminense vai ser o grande trunfo desse time para conseguir ficar na primeira divisão em vários confrontos diretos no Maracanã ou fora de casa. Tá, primeiro, a questão de Thiago foi uma brincadeira, não foi algo... Você sabe disso. Segundo, eu quero dizer para vocês que eu gosto de gols a favor tanto quanto vocês. Acho que a razão do futebol são os gols. O torcedor vem para ver os gols, mas não dá para fugir da realidade. A gente não está marcando ainda muitos gols. A equipe já não estava marcando muitos gols e melhorou um pouquinho, mas continua com uma margem pequena, né? Quando você tem essa realidade, você tem que fechar outra ponta, porque esse negócio é assim, né? É que nem dinheiro na conta. Se sai mais e entra menos, vai faltar, vai ficar negativo. Para a gente é igual, né? Então a gente precisava primeiro estancar diminuir o nosso número de gols sofridos. Os méritos são dos jogadores, sem dúvida nenhuma, né? Porque eu sempre fui conhecido como armar bons sistemas defensivos, mas já teve momentos que não consegui fazer. Porque quem realiza são os jogadores, quem executa são os jogadores, né? A gente fez uma utilização dos jogadores de forma mais tradicional. Os zagueiros entraram no sistema defensivo mais, né? Isso fez com que a equipe ficasse mais sólida, mas o posicionamento da equipe é tudo para isso, né? E eu já havia trabalhado com o Diogo, já havia trabalhado com o Thiago. Isso ajuda muito, atalha os caminhos, em termos de posicionamento de linha, para você não dar espaço. Eu acho que o segredo, não tem muito segredo, todo mundo sabe o que é, a diferença é fazer bem feito. E eles estão de parabéns porque estão fazendo bem feito. Mano, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, tá aí a coletiva do Mano Menezes. Mais uma vez, uma boa coletiva, né? O Mano Menezes é um cara que fala muito bem, que explica muito bem o que aconteceu no jogo, que explica muito bem a visão dele, as escolhas que ele fez. Isso era uma crítica que muita gente tinha aí ao Fernando Diniz e que, pelo menos aí nesse ponto,
com o Mano Menezes as pessoas estão um pouco mais, talvez mais esclarecidas de quais são os objetivos de certas coisas no jogo. Ele falou ali de alguns pontos que são importantes. Para mim, o primeiro ali é falar do Fábio, que com certeza um goleiro de 44 anos fazer o que ele está fazendo no Fluminense. Praticamente o Fábio ele é o artilheiro do Fluminense. Se a gente contasse os gols que o Germancano não conseguiu fazer, talvez não conseguiria cobrir ali a quantidade de defesas que o Fábio fez nesse tempo. O Fábio foi talvez a peça mais importante do Fluminense nesse período e talvez aí a menos valorizada. A gente vê pouca gente falando do Fábio talvez como ele merece. Se fala bastante do Fábio, mas talvez não com a importância que o Fábio tem hoje. Outro ponto importante foi a questão de falar ali que sim, conseguiu vencer e não tomar gol, mesmo na ausência do Thiago Silva. Isso era uma coisa aí que muita gente estava falando, que o sistema defensivo do Mano Menezes se resumia à presença do Thiago Silva. E ele provou que não é isso, ele provou que monta sim bons sistemas defensivos e ele sabe disso. E no Fluminense ele conseguiu, ainda bem, conseguiu fazer isso mais uma vez. E outra coisa muito importante, ainda relacionada aí à questão defensiva, é o fato do Fluminense ter a melhor defesa depois da chegada do Mano Menezes. O Fluminense tomou só 9 gols desde quando ele chegou. E no primeiro turno, na primeira parte do primeiro turno, o Fluminense tinha uma defesa muito frágil, tomava muitos gols, principalmente em lance de bola aérea. O Mano Menezes conseguiu corrigir isso e assim, por mais que a gente não veja um time brilhante em campo, pelo menos essa é a minha opinião, não vê um time ofensivo, não vê um time que faça muitos gols, não vê um time que agride o adversário, a gente não vê isso acontecer, mas pelo menos a gente vê um time que não toma gols e que gerencia muito bem cada partida, que é o que o Fluminense precisa fazer agora. Precisa gerenciar os pontos que são possíveis conseguir, as vitórias que são possíveis conseguir, e quando a gente não puder fazer nada além disso, é tentar não perder. Mano Menezes está fazendo isso bem, o Fluminense conseguiu aí dar mais um passo hoje, o que está coroando aí o grande trabalho do Mano Menezes no Fluminense. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Deixa aqui seu like, deixa seu comentário, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. Fala o que você achou do jogo de hoje, o que você está achando aí do trabalho do Mano Menezes, dessa escalada que o Fluminense está conseguindo fazer ainda bem. Deixa aqui a sua participação e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.